Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, para mim é motivo de alegria em poder estar, pela primeira vez nessa casa, para bendizer, exaltar o nome do Senhor. Sou grato a Deus por essa grande oportunidade, me sinto honrado, aleluia, pelo convite da nossa irmã Eva, uma pessoa que, assim, há um bom tempo, glória a Deus, eu a conheço e já tive o prazer também, assim, de pastorear nossa irmã Patrícia, Sou feliz por revê-lo. Glória ao nosso Deus para sempre. E foi uma família, Essa família que sempre me acolheu, que sempre, assim, aleluia, esteve, assim, com as suas mãos estendidas, meus amados. Aleluia. Eu posso dizer, assim, que a nossa irmã Eva, num momento de dificuldade, assim, de situação, de problemas, de lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, ela e o seu esposo, irmão Avimar, a irmã Patrícia, essa família foi uma coluna, no meu ministério, me ajudou, estendeu a mão no momento que eu passava por um momento muito difícil, e eu louvo a Deus pela vida dessa família, o meu ministério, louvado seja Deus, está de pé. Eu creio que Deus, aleluia, tem usado também essa família para que eu venha assim estar hoje aqui bendizendo o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E por esse convite, aleluia, maravilhoso que foi me feito, Nosso pastor, esqueci o nome, pastor Nelson, prazer em conhecê-lo. Que Deus grandemente possa estar assim abençoando a sua vida, aleluia, glória a Deus, obrigado pela confiança, aleluia. E assim, meus amados irmãos, também o nosso irmão Isaías, e cada um dos irmãos que aqui está, algumas pessoas, que nós assim já conhecemos, que Deus possa assim grandemente estar o abençoando em nome de Jesus. Meus amados irmãos, este tema, é um tema maravilhoso, a qual Deus, o colocou no coração da nossa irmã, ela assim ao nos convidar, passo esse tema, o vaso na mão do oleiro. Glórias ao nosso Deus. Deus já tem falado de várias maneiras, glória a Deus, nesta manhã. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, vamos estar assim abrindo a palavra de Deus para que possamos meditar mais uma vez, que já foi lido, nesta manhã, o texto bíblico, Jeremias, capítulo 18. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor para todos sempre. Amém, meus amados? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este vaso, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus amados? Poder sentar. Vamos estar, meus amados irmãos. Vou tirar um pouco essa máscara, pois é difícil, assim a gente, uma era tão difícil que nós estamos passando, irmãos? E até para a gente se expressar, com a máscara nós encontramos
uma certa dificuldade. Louvado seja o nosso Deus, né? Eu sou, assim, como disse Moisés, pesado em língua, né? Glória a Deus, e ainda de máscara, ela dificulta ainda mais, né? A nossa fala. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, Deus, ele dirige a sua palavra ao profeta Jeremias. Ele diz: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz, meus amados, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, né? É assim que nos diz as Escrituras. Então, meus amados irmãos, eu muito me alegro nesta manhã, porque eu tenho percebido que os ouvidos de todos estão atentos a todas as palavras que Deus tem colocado nos lábios dos seus servos. Louvado seja o nosso Deus, seja, aleluia, na leitura, seja no louvor, e nós podemos assim perceber que Deus, ele tem manifestado, aleluia, a sua graça, o seu Espírito tem, aleluia, sido presente nesta manhã entre nós. Por quê? Porque, aleluia, nós estamos com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. Muitas das vezes nós esperamos que Deus vai falar apenas pela palavra, mas Deus tem falado nessa manhã através do louvor, através do testemunho. Louvado seja o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o que precisamos é estar atentos à voz de Deus nessa manhã. Glória ao nosso Deus para todos sempre. Meus amados irmãos, e Jeremias, ele levanta-te. A ordem de Deus nessa manhã é que nós venhamos se levantar. Eu não sei de que forma você se encontra na sua vida espiritual, sentimental. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos assiste nos momentos de fraqueza, diz a Bíblia que Ele conhece e intercede diante de Deus pelas nossas fraquezas. Louvado seja o nosso Deus, com gemidos inexprimíveis Ele intercede por cada um de nós. Por isso, levante a sua cabeça, não desanimes, porque o Senhor é contigo. Nós já ouvimos isso nessa manhã. Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória ao nosso Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãos, Jeremias, ele desce por a ordem de Deus para observar um oleiro trabalhando. Ele tinha uma ocupação. Aquele oleiro estava trabalhando sobre as rodas em sua profissão. Alguém pode imaginar assim, mas uma profissão tão simples. Fazer vaso de barro, coisa simples, né, aos nossos olhos. Mas Deus, meus amados irmãos, ele pega aquele exemplo, aquele símbolo, para fazer uma comparação grande, um símbolo, aleluia, que venha assim, meus amados irmãos, abrir o entendimento do homem ou da mulher na sua
carência ou na sua declinação espiritual diante de Deus. Observa só, a Bíblia diz que aquele oleiro estava trabalhando, aleluia, com um vaso. Ele fazia em suas mãos um vaso de barro. A palavra de Deus diz que o homem foi feito do pó da terra. Então o homem é feito de barro. E o que acontece, meus amados? Aquele oleiro, a Bíblia diz que Jeremias ele começa a observar aquele oleiro trabalhando com um vaso de barro. E aquele vaso veio a cair da sua mão. E aquele vaso veio a quebrar. Aí, meus amados irmãos, talvez se fosse eu, existe, quem sabe, objeto que nós às vezes possuímos, algo tão insignificante para nós, que nós muitas das vezes o descartamos. Não é assim que acontece? Isso não presta para nada. Não vai me servir para nada. Eu vou descartar. Eu vou jogar fora, eu vou jogar no lixo. Porque apenas está ocupando espaço na minha casa. Ou quem sabe alguém que você olha assim e acha que aquela pessoa ou alguma coisa só está ali para te dar trabalho. Mas Jeremias continua observando a ação daquele oleiro. Talvez se fosse eu ou algum de nós, pegaria aqueles cacos, quebrados, juntava, lançava fora, pegaria um outro barro, maciço ali que ainda não tinha sido utilizado para nada e começar no outro vaso. E é muitas das vezes isso que nós vimos, meus amados. Olhamos para a vida de alguém e dizemos: não tem jeito, isso não presta para nada. Mas Deus, meus amados irmãos, não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Porque o prazer de Deus, irmãos, é restaurar. Deus, ele é um Deus de restauração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele pega aquele barro, aqueles cacos, e leva de volta e começa novamente a trabalhar. E ali ele faz um vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Irmãos, é necessário nós passar por esse processo. Cada um de nós que somos chamados, que fomos chamados pelo Senhor, passamos por esse processo de restauração, de quebra muitas das vezes. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Porque nós somos limitados no nosso entendimento, no nosso conhecimento, no nosso saber. Mas o nosso Deus é um Deus ilimitado.
Nós podemos, meus amados irmãos, aqui observar que essa comparação, esse texto está sendo figurado a Israel, a Judá, a Jerusalém, que havia distanciado do Senhor, que havia se, aleluia, abrindo mão, meus amados irmãos, podemos dizer, da adoração ao Deus Todo-Poderoso. E agora Israel havia se voltado, né, para adorar a outros deuses, a Baal e enfim. E nós, meus amados irmãos, observamos nesse texto que Deus, ele, em forma de um símbolo, de uma comparação, ele traz ali a situação, a condição de Israel. O estado de composição espiritual que Israel se encontrava. E ele diz assim, ó Jeremias, como barro na mão do oleiro, assim é este povo, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Não poderei fazer eu como esse oleiro fez, ó casa de Israel. Aleluia! Irmãos, Deus, quando ele entra na vida do homem, ele faz uma mudança por completo. Você já imaginou, irmãos? Me coloco eu no lugar de um vaso frágil de barro. Eu imagino, já pensou se eu estivesse da maneira que eu vim, de quando o Senhor me escolheu? Você já imaginou? Comece assim a observar, a lembrar do seu passado. Quem eu era, quem você era, qual eram as suas ações, as suas atitudes, qual era o seu caráter, qual era o meu caráter. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele que matava, não mate mais, aquele que roubava, não roube mais. Diz a palavra de Deus que quem está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de vaso novo. Deus quer pegar vaso novo, aleluia, glória a Deus, para encher do seu espírito. Meus amados, e diz a palavra de Deus, Deus naquela comparação, nós lembramos que a Bíblia fala que Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. Deus, ele restaura o homem. Deus, ele regenera o homem. O prazer de Deus, a Bíblia fala que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a se arrepender e seja salva. E Nicodemos, ele, príncipe dos judeus, a Bíblia diz que ele vai ter a noite com Jesus. E ele quer saber a respeito do novo nascimento. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. Mas como pode um homem sendo velho tornar a nascer? Tem que entrar tornar o ventre da sua mãe e nascer de novo? Irmãos, nós podemos ver nesse texto de Nicodemos que o homem precisa ser quebrado, ser mudado, ser um vaso
diferente. Quando o homem tem um encontro com Cristo, né, este vaso que é cheio de defeito, né, vaso, né, quebrado como aquele vaso que estava fazendo. Aí Deus, ele começa a moldar. Ele faz um vaso novo, um vaso conforme bem lhe pareça aos seus olhos. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Glória ao nosso Deus para sempre. Então, o trabalhar de Deus é invisível. Jesus disse a Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não vemos o Espírito, mas nós podemos assim ver a sua ação, a ação de mudança, a ação, meus amados irmãos, aleluia, que você vê aquele que era drogado, glória a Deus, passa um mês, passa dois na presença de Deus, aí ele já se torna um vaso novo, um homem diferente, alguém, aleluia, que vê ele passando ali, mas não é, será que é aquele mesmo? Então por quê? Porque ele caiu na mão do oleiro. O oleiro fez, aleluia, dele um vaso novo. Vaso de honra. Para ser cheio do seu Espírito. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, lembramos de um vaso. A Bíblia diz que uma mulher, olha a importância de um vaso, de ser vaso, ou de ter vasos. Qual é o objetivo do vaso? A Bíblia diz também que existe vaso de honra e vaso de desonra. Cabe a mim e a você a escolher qual desses vasos queremos ser. E o que aconteceu com aquela mulher? A Bíblia diz que o seu marido havia morrido. É uma história muito conhecida. E ela chega até a presença do profeta Eliseu e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Irmãos, veja a garantia que eu e você tem em temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes, você não precisa ter autoconhecimento, mas se você teme, ouviu a palavra de Deus e temeu, como diz o profeta Abacuque, ouvi, Senhor, a tua palavra e temir. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Se você ouve a palavra de Deus e teme, você pode ser avivado, você pode ser um vaso, aleluia, que é, aleluia, transbordante na presença de Deus. Aquela mulher, ela diz: meu marido, teu servo, morreu, tu sabe muito bem que o meu marido temia ao Senhor. E veio agora os queredores a levar os meus 2 filhos para serem servos ou para ser escravos. Aí o profeta pergunta o que ela tem. O que é que tu tem em casa? Declara-me o que tu tem em casa. E ela diz: olha, eu tenho um pouco de azeite numa botija, né? Vaso. Aí o profeta orienta o que ela precisava fazer. Irmãos, receba a orientação de quem tem direção de Deus. Receba a orientação do seu pastor, porque ele tem uma palavra de Deus.
guiada pelo Espírito Santo para, aleluia, te levar, aleluia, a o caminho certo. E aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, disse: olha, vai, volta para a tua casa, pede vasos emprestado a todas as tuas vizinhas ou teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E ela foi. Nós falamos em mudança, né? Em caráter, em boa reputação. Aquela mulher, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela foi e pediu vaso emprestado a todos os vizinhos. E eles não negaram. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam que aqueles vasos, após ser utilizado, viria de volta, né? Dê a César o que é, e a Deus. Deus quer o que é de César? Não, né, irmãos? Se é para dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Deus não vai querer o que é de César. Muitas das vezes nós queremos pegar o que é de César e dar para Deus. E achamos que vamos agradar a Deus, que Deus vai, né, receber aquilo que é de César. Não. Deus quer o que é dele. Então, por isso, o que é de César, dê para César. E o que é de Deus, para Deus. Aquela mulher, ela toma aqueles vasos, entra para a sua casa, e diz a Bíblia que ela coloca aqueles vasos na posição de receber aquele azeite. A Bíblia diz que ela foi deitando, né? Aleluia, em cada um, aquele pouco de azeite que ela tinha, ela vai distribuindo, os vasos vão enchendo. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles vasos acabaram. Então o azeite parou. Enquanto existir vaso, o azeite de Deus vai transbordar. Boa medida, transportante, sacudida, vos deitará em vosso regaço, diz a palavra do Senhor. Irmãos, deixa o azeite do Espírito Santo transbordar. Você é vaso. Se você se dirigiu da sua casa, saiu da sua casa para este lugar, para ouvir uma palavra tão maravilhosa como esta, abre o teu coração, aleluia, e ser cheio do Espírito Santo nessa manhã. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Deus é um Deus de prosperidade. Aquela mulher, meus amados, não sabia o que fazer. Mas ela encontrou a solução com a orientação do homem de Deus. Então, quando o vaso para, ela pede para o seu filho: traz mais um vaso. Ele diz: não tem mais vaso. O azeite já havia parado. Aí ela vai e fala ao profeta, e ele torna novamente a orientar. Meus amados, muitas das vezes nós quebramos a cara porque queremos fazer da nossa maneira. Não buscamos orientação de quem sabe mais do que nós. Ou desprezamos o conselho do ancião. Desprezamos o conselho do nosso pastor. Ou do irmão que tem mais experiência do que nós. Como eu já quebrei a cara, meus irmãos. Como eu já paguei o preço. Mas que possamos nessa manhã fazer como aquela mulher. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele diz para ela, orienta para ela, porque até o momento ela não sabia o que fazer com tanto azeite, né? Na época o azeite ele tinha um preço, né, bom, era valioso. E ela não sabia o que fazer com tanta abundância, com tanta fartura. Ela olhava, poxa vida, ela sabia muito bem que ela devia, e que os seus filhos estavam correndo um risco de ser levado em cativeiro, para pagar a dívida que o seu esposo havia deixado. Mas diante da orientação do profeta,
a Bíblia diz que ele o orienta. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e a tua casa vive do resto. Amém, meus amados? Deus é um Deus de multiplicação. Aleluia. Receba esta palavra ao seu coração e que Deus o abençoe em nome de Jesus, a sua vida. Glória a Deus, a sua casa, o seu ministério, que seja, aleluia, transbordante de bênçãos para a glória do nome do Senhor. Gostaria assim de agradecer, aleluia, ao nosso pastor pela confiança, a nossa irmã Eva pelo convite, a nossa irmã Patrícia, é assim a cada um dos irmãos que estão presentes, que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus.